mas mostra a concentração de registros. Esse mapa foi atualizado no dia 23 de abril, quando a cidade tinha 482 casos confirmados e 9 mortes. De Belo Horizonte, Laura Marques. Vamos falar sobre os mistérios da música, a relação da música com a nossa psique. Por que somos tão afetados assim pela música? Vamos tentar entender esse mistério. Nós estamos aqui com o professor Leandro Todeschi. Ele é psicólogo, ele é psicanalista e ele é músico autodidata. E ele é autor do livro Psicanálise e Musicalidade, que sai pela editora Unifesp. Professor, boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. Prazer poder falar contigo. Agradeço já o convite e o interesse pelo tema, né, para a gente poder discutir um pouquinho. É um tema lindo, né? Nossa, eu lendo o seu livro viajei assim, falei, puxa vida, cara, a música realmente, ela transpassa as palavras, né? Ela acessa outros canais, que é exatamente essa questão que você levanta, né? Esse é o objeto da sua pesquisa. Exatamente, né? Justamente assim, entre o campo da arte, primeiro assim, só para contextualizar um pouquinho, acho que fica bacana para os ouvintes, né? A psicanálise, ela tem uma aproximação com a arte desde o início, desde Freud, Lacan e outros autores importantes, né? Eu acho que a questão da música, o interessante da gente se debruçar sobre uma pesquisa dela sobre essa ótica e as contribuições que ela pode trazer não só para a psicanálise, mas para a vida, né? Eu acho que é essa a contribuição do livro também. É porque dentro do campo da arte, né, a música, ela tem um caráter muito enigmático, porque nós estamos falando, interessante, né, de algo absolutamente abstrato, invisível, impalpável, né, digamos assim. A gente meio que não sabe de onde vem o som, para onde vai, enfim, essa característica de imaterialidade da música. No entanto, ela nos toca profundamente. Então, a nossa alma, o nosso inconsciente. Isso, exatamente. Tem uma ligação direta com o inconsciente, né? Com essas dimensões mais profundas do inconsciente. Não vou ser tão conceitual, né? Mas é basicamente isso. Desde Freud e outros autores também vão pensar a partir do conceito de sublimação, que tem a ver com a questão dos atos criativos, mas a música em si, ela toca numa profundidade, né, numa dimensão do psiquismo muito importante. Ela ultrapassa os registros simbólicos e imaginários que estão, de alguma maneira, articulados ao campo da palavra, ao campo da imagem, né, daquilo que pode ser imaginado numa cena psíquica ou numa estrutura de narrativa. E a música vai além disso, né, porque ela é uma metalinguagem, ela está para além da linguagem falada e escrita. A própria música, claro que é uma linguagem, mas além do campo do significante do escrito, né? Então ela tem essa propriedade mesmo de tocar, digamos assim, de uma maneira muito especial e talvez única entre todas as artes possíveis, de uma maneira muito direta nos afetos, nos sentimentos. Por isso que você colocou muito bem, na alma mesmo, né? Né? Ela nos atinge profundamente. Agora, a psicanálise, ela, e aí você que é especialista, me diga que se eu estou certa aqui no meu raciocínio. Embora, e aí depois eu quero entender como é que a psicanálise se relaciona com as artes. Mas a psicanálise, ela tem como objeto a palavra, não é? É na medida em que o paciente vai falando, é que ele vai pensando nas suas questões e vai revelando para o psicanalista as coisas, não é? Perfeito. Isso, Tânia. Assim, só para pegar o exemplo da análise clássica, esse, inclusive, o meu livro, a minha pesquisa, né? Ela demorou... Esse resultado final, Tânia, que nós encontramos agora no livro, pelo Unifesp, foi um trabalho de 8 anos. Assim, só para contextualizar um pouquinho, né? Já vou chegar ao seu ponto. Fiz, assim, 4 anos durante a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, né? No mestrado, supervisão do professor Francisco Hashimoto, na Unesp. E após isso, eu ainda me permiti, durante mais 4 anos, ficar lapidando esse trabalho, amadurecendo, enfim, porque continuam as minhas vivências de atendimento, de docência com os alunos, de pesquisa e como músico também. Então, assim, esse trabalho ele acaba sendo um subsídio teórico tanto para a experiência clínica dessa mais clássica, né? Divã, isso, o paciente vem, deita no divã, fala das suas angústias e o analista vai desenvolver toda uma habilidade de escuta ali, né? Então tá perfeito, é isso, é a cura pela palavra. Pela palavra, né? Isso, nesse molde mais clássico.
Mas só pegar um pouquinho do Lacan, que quando a gente entende o inconsciente também estruturado como linguagem, essa é uma perspectiva do Lacan, psicanalista francês, então a gente entende como linguagem também outros atos e comportamentos de expressão possíveis que estão muito para além também da palavra. Então, pintar um quadro, né, fazer um gestual, tudo isso tem estrutura de discurso, estaria nesse campo também. Mas está perfeito, Tânia. A experiência de análise da clínica psicanalítica, ela é uma experiência importante de sonoridade, né? De flutuações de intensidade. A escuta do analista, ela precisa de uma sensibilidade muito importante, né, para identificar as nuances do inconsciente. Sim. E a hipótese principal nesse trabalho, apoiado em outros autores, né, mas que eu tento aprofundar essas questões, é que o inconsciente é musical, ele tem uma dimensão musical importante, né? A partir até do que o Lacan coloca em termos conceituais, Tânia, o que ele chama de pulsão invocante. Eu já acho esse nome maravilhoso, né? Pulsão invocante. Invocante. Então, a música, nós vamos entender que ela é um chamado, ela tem esse atributo de invocação, entende? Do espírito, dos afetos, da alma, seja qual for a metáfora que nós quisermos utilizar, né? Então, essa comparação que você fez, ela está perfeita, porque a experiência sonora, de sensibilidade, de insinuações, ela está presente na clínica psicanalítica o tempo todo, tanto para a escuta do analista, quanto para as associações do paciente. Interessante também, né? Porque se uma análise ela busca produzir efeitos no analisando de cura, que seja de cura de sintoma, de cura de alívio de mal-estar, efeitos de sentido para a gente poder se reconstruir, se encontrar um pouco numa análise, né? É porque além do conteúdo das interpretações, do que vai sendo construído numa análise, tem muito do modo como isso é passado, no tom de voz do analista. Então, tudo está dentro desse campo sonoro e musical, digamos assim, entende? Sim. Depois eu quero falar mais sobre isso, que eu achei lindo, já que a minha área é a voz, é a fala, né? O aspecto da fala, da voz. Mas antes de entrarmos nisso, só para entender, então, a música, a musicalidade, ela pode ser usada como uma ferramenta terapêutica? Também, claro que sim, também. Mas em que sentido? Porque como eu acesso e consigo racionalizar o meu inconsciente por meio da música. Eu tenho uma sensação quando eu ouço a música, mas como eu acesso isso? O psicanalista pode ajudar a essa compreensão, porque é muito sensorial, né? Isso, exato, muito sensorial. Vou fazer uma divisão aí, já que a gente está trazendo também no primeiro plano a atuação da psicanálise. Isso. A minha proposta nesse livro, nessa pesquisa toda, não é de fato... o leitor não vai encontrar isso, por exemplo, apontamentos prontos, de técnicas prontas de como utilizar a música como recurso terapêutico. Isso não entra nisso. Isso, porque isso a musicoterapia, Tânia, ela faz muito bem, entende? Né? Mas no sentido de apontar práticas, tal, nessa leitura que você colocou. Aí a questão, né, é uma questão mais profunda, trazendo uma questão de ordem metapsicológica, ou seja, teórica na psicanálise, do que e até invertendo, né, o que seria uma psicanálise aplicada para uma psicanálise implicada, do estudo se debruçar sobre o seguinte: o que é que a experiência musical, ela é milenar, né? A psicanálise ou qualquer outra ciência aí do campo psicológico, elas são novas, 100, 200, 300 anos para cá, psicanálise 100 e pouco, né? Quando a gente fala da música, nós estamos falando de uma invenção humana, Tânia, que remonta a milhares de anos atrás, desde o homem primitivo. Sim. Então, assim, se debruçar, estou colocando assim só para fazer essa distinção, porque no caso do meu trabalho, a preocupação é uma investigação sobre a relação da música com a vida humana, e não tanto uma aplicabilidade direta dela. Mas sim, perfeito. Aí vem... eu extrapolei. É porque eu fiquei pensando, já que a música nos permite acessar o inconsciente, como que a gente pode interpretar isso, né? Isso, e aí, aí vindo até esse ponto, acho que a própria experiência de psicanálise, ela não está tão preocupada ou buscando o tempo todo, muitas vezes, de uma compreensão racional. Tanto é que os insights, as elaborações psíquicas, enfim, são efeitos que ocorrem durante um processo de análise, eles extrapolam essa compreensão meramente racional, ainda que seja um pouco possível.
trata-se de um remanejamento mais interno, uma compreensão também afetiva. Então, Tânia, a experiência da musicalidade, seja como para quem toca um instrumento ou para quem ouve, concordo plenamente com você. É uma experiência plenamente sensorial, mas que ela tem paralelos diretos, profundos, né? Desde os processos conscientes até os inconscientes mais profundos e importantes, mas nem tudo dessa experiência vai se tornar racional e claro para a pessoa, e acho que nem deve se tornar mesmo, entende? Porque é esse o caráter de invocação da música. Ela toca num ponto de fato que a gente não consegue. O racional não capta, exato. Ah, que legal, que legal. Então a gente sente e já é o suficiente, já é legal, já é bom. Exato, exatamente isso. Vamos considerar num panorama geral que é isso, né? Essa questão mais profunda da música, ela está mexendo o tempo todo com esses processos psíquicos, alguns conscientes que ao ouvir determinada música, antes da nossa entrevista, né, lógico, estava acompanhando já a rádio, me preparando aqui, e coloquei na minha vitrola um Miles Davis, depois pus um Led Zeppelin, entende? Só ali para a gente entrando no clima. Por que eu estou caracterizando isso? Porque não se trata nem de prestar atenção na música, no caso como eu estava agora, mas de deixar o corrente fluir. Porque eu acho que a questão que interessa para a psicanálise é o seguinte, Tânia, o que é que nós escutamos quando nós ouvimos música, entendeu? Eu acho que no meu trabalho, toda a ponte aí eu vou construindo, e com o auxílio de outros autores, obviamente, nessa questão do inconsciente musical, é compreender que a música está fora, mas ela está dentro também, desde o início. Então, a música que vem de fora, que pode ser a música que toca aí na nossa rádio, que toca no nosso disco, no nosso pendrive, né, o objeto do artista, seja quem for, alguém tocando violão, a música que vem de fora, ela encontra uma musicalidade interna, que dentro do meu trabalho, né, está associada à questão do inconsciente recalcado e tal. Então, a música que nós ouvimos nos proporciona ouvir uma outra música, e que ela não é consciente, mas ela se insinua na nossa vida psíquica. Sim, essa musicalidade interna, claro que aí cada um vai ter a sua própria, né? Um Led Zeppelin para você tem um efeito e para mim teria um outro, é isso? Também, claro, sem sombra de dúvida, né? Tudo que é da ordem aí da experiência humana, do laço social, seja com a arte ou do contato com os outros, vai entrar nessa coisa da singularidade da representação de cada um. Mas, Tânia, só complementando, talvez quando eu estou falando dessa musicalidade interna, né? Claro que eu não estou falando, digamos assim, de um mero reservatório de memórias musicais, que a gente poderia talvez ir constituindo ao longo da vida. Então, quero dizer, nós nascemos, vamos ouvindo música e você vai armazenando isso, né? Digamos, numa memória tanto consciente e principalmente inconsciente. Não é disso que eu estou falando. A musicalidade interna, ela tem a ver com as intensidades psíquicas. Quais são os ritmos dos nossos afetos, das nossas intensidades, dos amores, das angústias, entendeu? Dos sofrimentos, né? Questões da vida, enfim. Então, é essa a metáfora que eu estou utilizando, lógico, mas dentro de um aparato conceitual aí da psicanálise, mas é essa musicalidade que eu estou caracterizando para a gente. Se você me permitir só mais alguns segundinhos... Sim, eu quero depois entender melhor sobre esses ritmos aí. Mas perfeito, querido. Porque daí já está vindo para um ponto interessante, né? E aí trazendo mais contribuição do Lacan mesmo, enfim. Essa coisa da pulsão invocante. Isso se engendra na nossa vida psíquica, Tânia. Falar um pouco do individual, né? Apesar de estar presente na história. Mas a partir do contato entre mãe e bebê, por exemplo. O grande outro do Lacan, que pode ser a mãe biológica, ou, enfim, quem cuida dessa criança, né? Quem transmite o amor, quem está exercendo a função materna. Desde a vida intrauterina, nós estamos envoltos a estímulos sonoros. Entende? Então a gente pode fazer esse trajeto desde uma filogênese, falar das histórias das religiões e dos homens primitivos, mas pegando aí o eixo, digamos, desenvolvimento psicossexual, né, que a psicanálise fala, então, ou seja, do caráter evolutivo do sujeito, desde antes do nascimento, pensa bem, nós estamos envoltos a esses elementos sonoros. É o batimento cardíaco da mãe, né? É o fluir dos líquidos amnióticos ali do ventre, tudo isso.
ao nascer, né, nós somos bombardeados por estímulos sonoros. Então, assim, olha como a pregnância do aspecto sonoro no mundo, né, já nos atravessa antes do nascimento. Sim. E após o nascimento, todos esses primeiros meses importantes de contato entre a mãe, que é esse grande outro, né, ou qualquer pessoa que cuide, insisto nisso, a transmissão da afetividade, é lindo isso, mas essa questão, quando Lacan fala da pulsão invocante, ele está elevando o objeto voz, né, ao status de objeto A, que é um conceito bastante específico que nós trabalhamos na psicanálise. Isso significa, assim, que o Lacan eleva a voz a um objeto de fluir de intensidades físicas muito importante para a nossa estruturação do psiquismo. Então, quando a mãe, Tânia, acalenta essa criança e vai... Enfim, toda mãe conversa com a criança mesmo antes do nascer. Mas o ponto é, a criança não entende o significado das palavras e está tudo bem. Esse significado das palavras, do que é dito, vai ser construído a priori. Então, inicialmente, a fala da mãe para a criança é pura musicalidade. Ela é timbre, ela é estrutura melódica, entende? Porque a criança não tem significado. E por que é uma invocação? Porque apesar da criança estar viva, o que interessa aí pra gente, desse ponto de vista da psicanálise, são os movimentos subjetivos. Não basta a criança estar viva, de carne e osso, coraçãozinho batendo tudo perfeito, isso não garante pra gente o desenvolvimento de uma consciência de um ego. Essa criança precisa ser chamada para a vida subjetiva, ainda que ela esteja viva carnalmente. E é a função do grande outro da voz que vai invocando essa criança, entende? Então, essa fala da mãe, ela vai cifrando o psiquismo dessa criança como música, porque a criança se encanta pela voz da mãe. É isso que é a invocação da música, ela é sedutora, ela te chama. Por isso que nós temos várias metáforas aí do som, né, chamando as pessoas no meio de uma floresta, o canto das sereias, enfim, aí vai longe. Mas que tem a ver com essa questão psíquica profunda aí do início da nossa relação com o mundo e com o outro, né? Que lindo, é a fala primordial, não, né? A primeira com a gente se conecta. A fala, então, ela embute uma musicalidade. Total, a nossa fala é isso, ela tem uma estrutura musical, né, Tânia? Ela é rítmica, ela é melódica, ela tem um tom. Até se a gente falar numa outra língua, imaginando que seria a criança nessa vivência, já que ela não entende nada, um dialeto que nós não compreendemos, você vai supor o que o outro lhe diz pela intensidade, pela tonalidade, né, pela estrutura melódica da voz, e que ali tem um fluir de amor, de carinho, né? E assim como a música, a voz também pode induzir a estados mentais, né? A meditação e tantas outras coisas. Pela voz, é lindo isso. Totalmente, Tânia. Só para pegar uma parte, nossa, total. O hinduísmo, né, que eu acabei fazendo um dos capítulos do livro, eu construí essa antropologia do ruído, né, até para chegar na música, caracterizar um pouco isso historicamente, como as civilizações foram trabalhando com a domesticação do ruído para transformar isso em música, entende? Então, as civilizações primitivas têm uma relação muito sagrada com a musicalidade, porque ela representa a organização do caos, do mundo, do cosmos e de si mesmo. No hinduísmo, o Om é a sílaba sagrada, representa a gênese do universo, do mundo, entende? Então, sim, perfeitamente. O canto, o vocal, né, mesmo que não esteja acompanhado de nada, porque as primeiras experiências primitivas sonoras, aí, como nos trazem os historiadores da música, tem a ver com as percussões corporais mesmo, que o homem primitivo batia na perna, batia no tórax, seja onde for, e a expressão vocal da música antes mesmo de surgir os primeiros instrumentos rudimentares. Então, perfeito, essas práticas, Tânia, orientais que trabalham com essa questão da vocalização, da respiração, tem tudo a ver com dinamizar afetos, intensidades psíquicas, poder proporcionar condições de relaxamento, bem-estar. Não que essa seja somente a função da música, a gente pode pensar numa música que seja desagregadora também, né? Sim, repetitiva, e cause a desorganização em vez da harmonia, tudo isso está dentro desse campo. Sim. Mas perfeito, tem essa relação direta com a voz. O protótipo psíquico da música, para a gente pensar na psicanálise, é o objeto voz mesmo, nessa transmissão aí primitiva, né? Entre o outro e a criança.
Mas que coisa, hein? Que linda essa viagem que nós estamos fazendo aqui. Pelos efeitos da musicalidade no nosso cérebro, na nossa mente, né? Na nossa psique. Bom, o Leandro Todeschi aqui com a gente, ele é professor, psicólogo, psicanalista, ele é músico autodidata, então ele conhece as duas pontas, né? E está justamente lançando o livro Psicanálise e Musicalidade, que sai pela editora Unifesp. Professora, eu preciso ir para o repórter CBN, tem algumas questões de ouvintes aqui que eu faço na volta. Eu só vou dizer aqui que o Elias Santana diz que está muito orgulhoso porque você é professor dele. E ele está acompanhando aqui na nossa live. Grande Elias. Muito bom. Um abração a todos. Muito bem, então vamos ao repórter CBN. A gente volta com o Leandro Todeschi. Eu queria voltar entendendo o que são esses ritmos internos que cada um de nós tem. Então a gente volta com esse tema. Perfeito. Vamos lá. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de abril de 2020. Deputados federais do PSB protocolaram na Câmara um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares apontam 11 crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Bolsonaro. O requerimento vai se somar aos mais de 30 pedidos já protocolados na casa por outros autores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que os principais pontos da medida provisória que flexibiliza normas trabalhistas durante a pandemia do coronavírus não afrontam direitos fundamentais dos trabalhadores e que estão de acordo com princípios da CLT e da Constituição. O plenário decidiu, por maioria, suspender apenas 2 trechos da medida. O restante fica mantido, pelo menos até a análise do Congresso. A Justiça Federal concedeu a suspensão das atividades da Prefeitura de São Paulo com a União por 6 meses. O município alegou que tem sofrido baixas de arrecadação com as medidas de combate ao coronavírus, ao mesmo tempo em que tem mais gastos com a pandemia. A medida segue a linha do que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre os estados, determinando a suspensão dos pagamentos de dívidas com o governo federal. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. A Vitória Bel tem informações em São Paulo. Vitória, boa noite. Boa noite, Tânia. O Itamaraty vai disponibilizar um voo de repatriação para brasileiros na Itália que ainda aguardam auxílio para voltar para casa. Nessa semana, a reportagem da CBN mostrou o drama de famílias que não têm mais dinheiro e fazem até vaquinha para conseguir uma passagem de volta ao Brasil. Só uma companhia aérea está operando comercialmente na Itália com passagens a €600 e apenas 3 voos por semana. O Itamaraty antes alegava que a Itália ainda tem voos comerciais e que, portanto, as passagens canceladas eram de responsabilidade das companhias aéreas. Mas, diante dos apelos, os diplomatas mudaram de ideia e perceberam ali, identificaram a vulnerabilidade dos brasileiros na Itália. Em entrevista à CBN, o secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores, Fábio Mendes Marzano, disse que a operação de repatriação já foi aprovada. Então, no caso de Milão e Roma, eu estou falando com o cônsul em Roma, com o nosso cônsul em Milão, e eles já foram autorizados a iniciar tratativas para contratar um voo fretado, porque eles relataram que há realmente um número grande de brasileiros numa situação de vulnerabilidade. A Europa ainda é o continente com o maior número de brasileiros que aguardam repatriação, são 1.614 pessoas, e em todo o mundo, Portugal foi o maior país com o maior número de pedidos. Com o fechamento do espaço aéreo de Portugal, o Itamaraty teve que conceder aí cerca de 6 voos fretados de repatriação do país. Um grupo de crise montado no Ministério das Relações Exteriores elenca
as piores situações de brasileiros no exterior, colocando aí uma lista de prioridades para a repatriação. Quem explica isso é o embaixador Fábio Mendes Marzano. Pode ser um grupo pequeno de brasileiros, mas que está numa situação, por exemplo, que o hotel fechou as portas e mandou embora, né? Aí é uma situação de absoluta urgência, né? Então você tem de tentar atender e trazer aqueles brasileiros de volta rapidamente. Nós trabalhamos assim com um regime de absoluta urgência, para tentar trazer os brasileiros, não deixar ninguém para trás e trazer o mais rápido possível. As operações de repatriação ainda encontram problemas logísticos, principalmente em países mais distantes. De acordo com o secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, o deputado Alex Manente, as maiores dificuldades são encontradas para o resgate de brasileiros em países da Ásia. Na verdade, a Ásia, você tem vários brasileiros espalhados pelos países e você não consegue fazer um processo único de logística para trazer todos de uma vez ou em algumas etapas. Além disso, a questão da distância. Você precisa necessariamente parar em outros países para fazer o reabastecimento da aeronave e trazer para cá. Ao todo, mais de 3.800 brasileiros ainda esperam ajuda para voltar para casa em 74 países. A gente lembra que mais de 17 mil brasileiros já foram repatriados. Tânia. Muito obrigada, Vitória Bel, em São Paulo. Olha lá, falamos do Led Zeppelin. Foi bom, hein, Ronaldo Mendes? Foi bem, Starway to Heaven. Essa nos conduz a um estado mental, aí cada um tem o seu, né? Mas pra mim, assim, de uma tranquilidade absoluta. Eu acho que nós estamos precisando neste momento, aliás. O Leandro Todeschi com a gente, psicólogo, psicanalista, músico, autodidata, autor do livro Psicanálise e Musicalidade. O livro sai pela editora Unifesp e que antes da nossa entrevista ouviu um Led Zeppelin para entrar no clima. Foi essa que o senhor ouviu, Leandro? Eu ouvi, Tânia. Eu ouvi outro disco, ouvi o LED 3 aqui, que eu tenho vários discos. Ouvi o Miles Davis também, mas tudo do LED é bom, né? É maravilhoso. E aí você ficou num estado mental, assim, próprio para a entrevista. Exato, pra gente poder bater esse bate-papo maravilhoso. Muito bom. Tem várias perguntas aqui de ouvintes, eu já vou entrar nelas, só para fecharmos aquilo que o senhor disse no começo ali da nossa conversa, no meio mais ou menos, sobre ritmos internos. Cada um tem um ritmo interno. Como é que é isso? Tá bom. Então vamos lá, Tânia. Vou fazer uma rápida digressão novamente para chegar no ponto, né? Acho que assim, trazer a questão principal que eu estava esclarecendo aqui para gente. A música, ela é uma poética, uma sintaxe, enfim, portanto, uma linguagem do indizível. Não vamos perder isso de vista, né? Do indizível, daquilo que não cabe no registro da palavra, daquilo que eu não encontro palavras para dizer e que o instrumento nos possibilita, seja ele qual for, representar de uma outra maneira, justamente porque não é palavra. Ok. Certo. O que acontece também com as características, enfim, do nosso psiquismo? Nós temos um além da representação no psiquismo, que é isso que o Lacan coloca no registro do real e que o Freud vai chamar de pulsão. Ou seja, não é tudo, Tânia, que entra no registro de representação de palavra ou de imagem mental. E quando eu estou falando disso tudo, nós estamos trazendo essa questão da pulsão, né, no psiquismo, que tem a ver com intensidade. Nós podemos falar de angústia, por exemplo. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque daí, para nós falarmos desses ritmos que eu mencionei, não são ritmos fechados. A nossa psique ela está oscilando o tempo todo entre estados de tensão, maior relaxamento, bem-estar, mal-estar, né, para pegar um conceito fundamental do Freud. Isso tem tudo a ver também, Tânia, com condições de bem-estar e, por exemplo, formação de sintomas, se a gente for pegar uma coisa mais clínica. Então, ok, qual é o papel da música de tudo isso? Assim como uma análise não vai dar conta de simbolizar tudo, e nunca dará, isso já está na conta do psicanalista, né? Trabalhar também com os impossíveis, enfim, aquilo que não se esgota no campo da simbolização e da palavra,
a música, ela vai nos servir como um objeto, portanto, cultural, de representação, com todas essas características que a gente já veio definindo ao longo do programa, ela vai nos servir como um campo de representação ou de espelho, digamos assim, né? Uma válvula onde essas angústias e essas intensidades elas possam se assentar. E aí insisto nisso, tanto para o praticante de música quanto para o ouvinte, né? Que é isso que eu vim também trabalhando no livro o tempo todo, pegar essa dialética dos dois lados subjetivos, o ato criativo de quem compõe, mais o contágio que ela oferece e, portanto, quais são esses aspectos qualitativos psíquicos para quem escuta a música. Exato. Então, assim, essa questão dos ritmos internos, Tânia, é o que eu estou figurando como metáfora, as intensidades emocionais que nós vivenciamos, né? E, claro, aí pensando nessas intensidades no nível inconsciente também, né? Por mais que, objetivamente falando, nós estamos num mundo de obrigações e tudo mais, nós temos um mundo que nos toca o tempo todo, e é essa a dialética subjetiva, né? Não existe nada tão individual assim que não tenha esse contínuo com o mundo. Ok, mas nós temos internamente, né, a despeito disso, essas flutuações afetivas, emocionais. Você pode perceber, mesmo fora de um diagnóstico aqui, sei lá, de pânico, nada disso. A angústia existencial que nós estamos, né? Eventualmente, num dia não aconteceu nada na nossa vida, está tudo certo, está numa semana maravilhosa. Às vezes até estamos numa fase muito maravilhosa, muito boa da vida, mas você acorda com aquele mal-estar, aquele nó na garganta que você não sabe muito bem. Então, é isso que eu estou colocando como, por exemplo, nesse paralelo com a musicalidade, eu estou falando desses ritmos internos que podem ser entendidos como musicantes. Como os nossos estados emocionais que nós não dominamos, que a gente acha que dominam, né, Tânia? Mas é isso que a psicanálise vem apontar para a gente, né? O eu, ele domina muito pouco ou quase nada, né? É aquela coisa, como Lacan diz, ele subverteu o Descartes, né? E fala, eu penso onde não existo, né? Ou eu existo onde não penso, subvertendo. O inconsciente é isso, é onde o pensar racional não alcança, mas uma série de processos estão em flutuação o tempo todo lá, em remanejamentos, associações, enfim. Então, é mais ou menos nesse sentido dos ritmos internos aos quais eu estou me referindo. Que são ritmos que vão variando, né, de acordo com o nosso estado de espírito. Tem dia que a gente está de um jeito, dia que estamos de outro, é isso, né? Exatamente, mas no final das contas também, isso passa muito por uma questão, e acho que esse que é todo o sentido da aproximação com a psicanálise, dessa coisa da gente se autoconhecer também, né? Entende? Então, quando eu trago o incurável para a psicanálise também, que eu estou dizendo, e é para qualquer técnica também, a angústia é incurável, entendeu? Só para pegar um ponto principal aí. Nós vamos, e a angústia nas suas várias formas que ela pode se desenvolver em sintomas aí de quadros psicopatológicos, que eu nem vou entrar, mas enfim, eu quero dizer, o estado mais saudável possível, você tem que considerar que é uma vida convivência de angústia. Então, se autoconhecer nesse sentido, conhecer como essas musicalidades, como que são essas musicalidades do Leandro, entendeu? Da Tânia, num dia que a gente está mais não sei quem, mais não sei de que jeito. Então, é esse tipo de autoconhecimento, fazendo paralelo com essa metáfora, é isso que eu estou me referindo, entende? Entendi, então, porque se música é ritmo... por esse autodescobrimento também, que a experiência musical ela pode nos proporcionar. Princípios de análise e princípios disso que eu analiso, que é o papel da arte na cultura e como nos toca, elas mexem com aspectos qualitativos distintos, né? Claro que tudo isso que a gente está considerando aqui hoje, a arte, ela não substitui uma análise, porque são processos diferentes, porém similares, porque nós estamos falando de duas técnicas, digamos assim, né? Duas técnicas aí inventadas pelo homem, seja uma pelo campo científico ou outra da arte, que mexem profundamente com os nossos estados afetivos e com a possibilidade de nós nos descobrirmos e nós nos redescobrirmos enquanto sujeitos infinitamente ao longo da vida e descobrir o outro também, né? Que acho que isso que pega muito. Se descobrir e se redescobrir é poder redescobrir o outro também, né? E é tão difícil a gente lidar com o diferente, né? Acho que essa é a questão central da humanidade, né? Da alteridade que a gente fala na psicanálise também. Sim, mas que coisa linda, eu estou pensando aqui, quer dizer, as nossas emoções, os nossos estados de espírito têm uma musicalidade, se a gente parar para ouvir
E aí ouvir, no caso, é perceber, né? Em que ritmo que nós estamos vibrando, é isso mais ou menos? Exato, não só o ritmo e a intensidade, porque música não é só ritmo, né? Mas as intensidades. Sim, se você está angustiado, é uma coisa que não está legal, é desconfortável, uma sensação desconfortável, como uma música que incomoda. E como isso, Tânia, é difícil de nomear esse estado de mal-estar, é da ordem da angústia, por isso que chama angústia, como Lacan coloca, aquilo que não tem nome, porque é tão difícil da gente dar um nome para angústia que a gente fica falando com um amigo ou mesmo na análise, pô, mas parece isso, e a gente não chega, entende? Então isso prova pra gente que, assim, tratar a angústia pela palavra, é isso que a psicanálise vai buscar, mas a gente tem que entender que nós temos na cultura, mesmo fora do eixo da ciência, entende? Então nós temos na cultura dispositivos, né, que pode ser a música, qualquer outra expressão artística, que nos servem também para condições de saúde mental, de bem-estar psíquico e também para autodescobrimento. Porque a música vai tocar nesse ponto que a palavra não alcança, mesmo no método interpretativo, seja na psicanálise ou fora dela. Né? Que lindo! E que difícil falar sobre isso, né? Que já que a palavra não alcança e nós dispomos da palavra para falar sobre isso. Aí a gente tem que captar, tem que entrar na intuição para entender o alcance do que o professor Leandro Todeschi está dizendo aqui. Eu espero que eu esteja atingindo, eu estou achando isso muito legal. Tá maravilhoso. Agora, quando a gente percebe, estou angustiada porque realmente estou com um ritmo interno que não está legal, ou estou muito ansiosa porque meu ritmo está muito acelerado, aí dá para fazer o caminho inverso? Colocar uma música tranquila para desacelerar o meu ritmo interno, por exemplo? Dá. E, Tânia, não me deixe, por favor, eu vou te pedir um favor, não me deixe de esquecer de falar do silêncio também em algum momento, tá? Vou anotar aqui, silêncio. Perfeito. Mas sim, dá. Eu costumo brincar, mas falando super sério, em sala de aula, com os amigos, até às vezes faz uma intervenção que eu falo assim, é o melhor ansiolítico, né? Porque é um outro problema, já há muitas décadas a gente sabe disso, o Brasil é campeão de medicações psiquiátricas, sabe? A gente tem uma sociedade medicalizada desde a infância, crianças tomando medicações psiquiátricas e adultos dopados, enfim, né? Não estou aqui querendo tirar a necessidade clínica de caso a caso, mas existe uma banalização. Então, o meu lema, Tânia, é assim, mais João Gilberto e menos ansiolíticos, entendeu? A gente coloca o João Gilberto, né, na vitrola, no pendrive, aquilo traz uma paz, não é? A cadência ali do violão, do João Gilberto, enfim, estou só brincando com gosto pessoal, porque a música entra nisso, do gosto de cada um, né? Mas é nesse sentido mesmo que você colocou. Eu não sei, por exemplo, nós brincamos aqui com o Led Zeppelin, né? Veja que antes eu coloquei o Miles Davis. Miles Davis, Tandopa. Ali, estava entrando no clima, abriu um vinho aqui para estar com a Tânia e tal. Aí depois acabou o Miles, eu falei, vou pôr o LED para me dar um up. Entendi o jogo. Entendeu? Você entendeu o jogo? Né? Então tem a ver, porque a música tem essas propriedades chamadas dinamogênicas. Ou seja, ela dinamiza mesmo os estados mentais, entendeu? Que coisa maravilhosa. Bom, então a resposta do Leandro dos Santos já está respondida antes mesmo que eu tivesse feito. Ele perguntou se há efeitos práticos da música na saúde mental. É claro que, como você disse, né? A música não vai substituir nenhum tratamento de saúde mental. Isso. Mas ela induz a estados e pode... Ela induz e ela é uma possibilidade, Tânia, de leveza de existência. É isso que a gente tem que pensar. Ela não tem a mesma, né, não vai atingir a coisa da elaboração que se busca numa análise, porque daí é diferente. Sim. Mas como objeto cultural importante, primitivo, extremamente enraizado na nossa psique, ela tem essa qualidade dinamizadora como única dentro do campo das artes. Bom, os homens primitivos, as sociedades primitivas utilizaram muito disso. A prática xamânica, né, se a gente pegar um xamã das tribos primitivas, que é o curandeiro, ele cura a sua tribo cantando. Né? Então, é super interessante, né? Tem fumaça, tem aquela coisa toda, mas tem o canto, né? Claro que num contexto específico ali dos índios, seja como for, entra num outro esquema de representação, mas o cantar na prática xamânica
desse tipo de cura tem a ver com induzir um estado de espírito ou um estado mental também de relaxamento que proporcione a cura. Então, enfim, o homem primitivo sabe lidar com isso de uma maneira muito mais sábia do que nós. Não é, meu Deus. Ai, a música é tudo de bom. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma sequência de perguntas de ouvintes e depois nós vamos falar do silêncio. Perfeito. Então tá. O Zé R. Vasconcelos diz o seguinte, na verdade ele faz um comentário, aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Diz que música faz bem para a alma. Aí eu queria saber que no livro você fala que temos necessidade da música. Nossa psique tem necessidade da música? Pois é, Tânia. Assim, o meu ponto de vista, né, na tese defendido, na hipótese e apoiado em outros autores, é que sim, é disso que se trata. O que nós vamos colocar na psicanálise, sei lá, no campo do desejo, que está para além da necessidade, né, mas só para a gente entender geral, é isso. O nosso psiquismo precisa de música. Tânia, assim, só para compartilhar e aí respondendo a pergunta do colega, perguntas disparadoras para minha pesquisa, fora, né, todas as coisas que a gente vai pensando ao longo dos anos, mas assim, eu comecei a pensar, gente, por que a música existe? Assim, perguntas tolas que movem uma pesquisa de doutorado, entendeu? Que não são tolas, na verdade, eu quero dizer mais simples. Por que a música existe? E mais importante, né, por que ela não deixou de existir ao longo da humanidade? Não é interessante? Porque tanta coisa o homem cria e deixa de existir, é substituída por outra, mas a música não. É muito complicado a gente pensar a vida sem música. A gente nunca pensa isso. Mas a música está em tudo. Está aí no intervalo da programação, a música está no intervalo, está numa propaganda de televisão. A música está em tudo. A gente vai fazer um churrasco, vai chamar alguém para vir em casa, você coloca uma música. É tão difícil nós imaginarmos a existência sem música. Então, enfim, essas foram as questões motivadoras, né? Por que a música não acaba? Porque a psique tem uma necessidade fundamental, entre outros caminhos que são possíveis para a expressão, mas é por isso que o Lacan, acertadamente, né, trouxe essa questão da sonoridade da voz como importância para a psicanálise, que assim, vamos pensar, é um eixo específico de manifestação que a psique busca para se manifestar dessa maneira. Mesmo que a pessoa não tenha educação musical nenhuma, Mônica, se você observar até mesmo uma criança recém-nascida, ou enfim, depois de alguns meses que está aprendendo a engatear alguma coisa, ela batuca nas coisas sem saber o que está fazendo. A busca pela experiência dos sons, ela é extremamente primitiva, entendeu? Então, sim, enquadra nisso. A psique tem essa necessidade de uma expressão pela via musical, mesmo que a gente não se torne músico nunca, porque a música vai se expressar de maneira indireta na nossa vida, como nós estamos caracterizando. Muito bem. A Ângela Cruz Santos diz que filme sem música não existe. Pois é. Aliás, a Ângela perguntou se vai ter uma versão online do livro, ou se tem uma versão online do livro. Já vamos aproveitar e fazer aqui a venda do seu livro. Como é que as pessoas têm acesso ao seu livro? Então, queridos, agora aconteceu com tudo isso, acho que com todos os autores na pandemia, o livro está um mês que está em lançamento, né? Pelo site da editora da Unifesp, www.editoraunifesp.com.br. A editora da Unifesp, enfim, Universidade Federal de São Paulo, né? Editora universitária, mas ela tem uma distribuição muito ampla para outras livrarias também. Mas aí o que acontece? Por conta do período de pandemia, essa distribuição acho que está um pouco atrasada, então por esse momento somente no site da Unicef, e também não teve o lançamento presencial ainda em São Paulo, que a gente está tendo que adiar, mas diretamente no site da Unicef. Quanto à versão online, a editora me comunicou agora essa semana que eles estão prevendo, sem excluir a edição tradicional impressa que vai continuar, ao longo desse semestre, me parece que eles estão pretendendo fazer uma versão em e-book, mas isso vai demorar um pouco. Tá? Bom, muito bom. Ai, meu Deus, temos 6 minutos, então eu vou fazer mais uma questão e depois a gente fala do silêncio. A Fátima Sanches fala que, aliás, você tocou nesse tema também, que a música traz não necessariamente coisa boa, né? Traz às vezes sensação desagradável, temor. Eu estava com um ouvinte aqui dizendo que, o Adjailton dos Santos, eu acho que a música traz sensações tristes, é o que ele diz. Quer dizer, a música nem sempre ela é positiva, ou mesmo assim ela é positiva.
Eu acho que... Nossa, Tânia, obrigado por essa complementação, né, juntando aí com a pergunta do ouvinte. Perfeito. Seja qualquer arte for, né, isso não é só para música. A arte, ela não tem uma finalidade a princípio de causar coisas boas ou ruins. A arte é o ato criativo por si só, né? Então, ela é o que é. E aí, a partir da sua materialidade no mundo e do contato com as pessoas, é que a gente vai saber o que ela desperta, né? Mas eu acho que nenhuma arte, enquanto processo criativo mais intenso assim, ela tem essa preocupação a priori. E aí, já trazendo esse eixo, eu vou fazer um paralelo rapidinho com a Grécia Antiga. Na Grécia, por exemplo, se falava de música apolínea, de Apolo, e a música dionisíaca. A música de Apolo é essa que tem a finalidade de harmonizar o cosmos e também as pessoas. É a música da bela forma, né? Da coisa, digamos assim, mais harmoniosa. Quando a gente estuda o sublime ou a sublimação na psicanálise, nós estamos lidando com categorias estéticas que vão também para além do belo, ainda que o belo seja importante, o bonito, aquilo que harmoniza, né? Então nós temos uma estética também subjetiva do descentramento. A música dionisíaca para os gregos, em contraposição à música de Apolo, já é aquela que não é para harmonizar, é aquela para mexer com os estados e paixões mais intensas, entende? É a música mais timbrística, né? Mais percussiva do que aquela melódica. Por exemplo, a música dionisíaca que vai estar presente na musicalidade africana, no samba nosso. Então, essas duas, só estou trazendo um pouco, esses dois eixos, entre música que centraliza, traz harmonia, e música disruptiva, que descentraliza, traz estranhamento. Nós estudamos o fenômeno do estranhamento na psicanálise, a angústia. Então, ela causa tudo isso, e aí, vindo ao ponto que você colocou, mesmo assim é bom, porque esse é um dos pontos centrais no meu livro e no meu pensamento. A música nos serve, mesmo essa que nos causa angústia, primeiro que a gente deseja sentir isso também. É por isso que a gente vai assistir um filme de terror, alguma coisa assim. É uma experiência. Não é uma experiência. É por isso que às vezes você, num dia, você não quer ouvir João Gilberto e você vai ouvir um Sepultura, sei lá, porque você está buscando, entende? Né? Então é dessa propriedade. Então mesmo, o jazz, então, vai trabalhar muito com isso. A música atonal, que é uma música de causar estranhamento. Esquisito. Tem determinadas linguagens musicais que a gente coloca que tem até dificuldade de ouvir, que você fala, meu Deus, estou ficando tomado por uma coisa. Entendi. Mas sem medo de errar, Tânia. Mesmo assim, é bom. Por quê? Porque isso é uma experiência de abertura. É no contato com o diferente, com o estranhamento, que nós nos enriquecemos subjetivamente. Muito bom. Então, nessa questão musical, eu dou muito valor para as músicas que nos fornecem pontos de estranhamento também. Eu adoro presentear os amigos, enfim, um monte de gente com música, né? E gosto muito de receber esses presentes também, seja um disco ou um link de um artista que eu não conheço. E eu fico, às vezes, tão feliz quando eu recebo umas músicas estranhas, porque mexe com essa... Te causa uma sensação, né? Bom, professor, eu vou interrompê-lo justamente para cumprir o que eu prometi para o senhor, que é sobrar algum tempo para falar do silêncio. Muito embora será pouco tempo, então vamos, bem resumidamente, em 1 minuto, falar sobre o silêncio, por favor. Perfeito. Então, acho que assim, porque o nosso bate-papo de hoje pode levar, talvez, as pessoas a pensarem, nossa, a música é maravilhosa, e ela é... vou ouvir música o tempo todo. Não, calma, né? O silêncio, ele é super importante, e o silêncio, ele é música também. Estou colocando isso porque, por exemplo, você ouvir música o tempo todo, lotar o seu ambiente o dia inteiro de coisas ligadas, TV ou música tocando o tempo todo, é uma bela maneira de fugir de si mesmo também. Então, o silêncio, ele é importante, porque é no silêncio que daí a musicalidade interna, que foi a que nós caracterizamos aqui, ou as musicalidades internas, elas vão aparecer. Então é muito bom que no meu cotidiano eu recheie ele de música, na medida em que isso me causa um bem-estar e tal. Mas é importante que eu desfrute do silêncio no cotidiano também, porque no silêncio a psique se manifesta na musicalidade dela, que daí não é a de fora. Aí a gente ouve a nossa música interna. Lindo, professor, adorei. Muito obrigada. Vamos fechar com Miles Davis. Tá bom assim? Professor, muito obrigada pela entrevista, viu?
Agradeço, foi um prazer. Boa noite. Boa noite, Leandro Todeschi. Ele é psicólogo, psicanalista, músico também, e ele é autor do livro Psicanálise e Musicalidade, que sai pela editora Unifesp. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre.